Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Procuradora do Ministério Público Federal, doutora Maria Clara. Doutora, como é que o Ministério Público Federal chegou às denúncias de irregularidades em alguns cadastros do projeto Casa Verde e Amarela aqui em Caicó? A apuração das irregularidades nos cadastros, ele foi, na verdade, um desdobramento de um primeiro procedimento que visava assegurar mais transparência e mais amplitude na publicidade desse cadastro, né, por parte do município de Caicó. Foi um procedimento que foi instaurado de ofício pelo Ministério Público Federal, com base em notícias de que o prazo para inscrição era muito exíguo, não havia publicidade suficiente, as pessoas estavam muito mal informadas a respeito desse programa, né, do cadastro nesse programa. Então, o procedimento inicial era a respeito disso. Só que depois verificou-se que os problemas não se restringiam à publicidade limitada, mas à própria irregularidade na escolha dos beneficiários, e muito em razão do fornecimento de informações falsas pelas pessoas candidatas, né, pelas famílias candidatas. Então, um procedimento que foi iniciado com um objeto mais restrito foi se amplificando à medida que a fiscalização foi aumentando. E nesse novo desdobramento, que é um procedimento, um segundo procedimento na Procuradoria, nós recebemos algumas denúncias de casos pontuais, né, de irregularidades de pessoas específicas. Foi aí que começamos a investigar mais a fundo. Nós verificamos inconsistência nas informações prestadas, né? Fizemos uma fiscalização mínima por amostragem, são 200 beneficiários, o MPF visitou 10 casas aleatoriamente, e dessas 10 visitadas, 3 tinham irregularidades. Por exemplo, pessoas que indicavam que determinada composição familiar, na hora de fazer o registro, né, de se candidatar ao programa, quando verificávamos em loco, por meio do auxílio de um técnico de segurança do próprio MPF, de uma servidora do IFRN, verificávamos que não era bem assim, aquela composição não era tal qual foi informada. Então, isso se verificou em algumas casas, foi uma amostragem, um número limitado, né, de casas, e foi isso que deu aso a uma recomendação do Ministério Público Federal destinada ao município de Caicó para que procedesse a averiguação em loco de todas as residências, de todas os candidatos que estavam pleiteando, que foram beneficiados, foram considerados aptos para serem beneficiados por esse programa. Então, a última recomendação é nesse sentido, de que o município faça essa checagem em loco nas 200 famílias que foram beneficiadas pelo programa. As irregularidades apontadas e apuradas se resumem às informações falsas sobre a idade dos filhos de alguns selecionados, ou o aprofundamento ele pode chegar aí a outras irregularidades? Pode chegar a outras irregularidades, porque os requisitos para aquisição dessas residências não se restringem somente à idade dos filhos, são vários, né? São verificação da renda, da composição familiar, a situação residencial atual, porque o município de Caicó, ele, ao apresentar as regras do programa, faz na forma de pontuação. Então, algumas situações em que a pessoa se encontra pontuam mais, como se elas ocupam uma habitação mais precária, ou se elas gastam com aluguel um valor mais excessivo, que comprometa toda a sua renda. Então, a verificação vai abranger todos esses requisitos, não só das idades dos componentes da família, mas a quantidade de renda e a situação também de moradia atual desse candidato. É uma investigação bem ampla, portanto.
Doutora, preocupa o fato aí de 30% das famílias visitadas estarem em situação irregular? Esse número, inclusive, ele pode ser maior e o Ministério Público Federal pretende aprofundar essas investigações visitando mais famílias? Sim, preocupa muito, porque, como eu disse, esse valor foi um valor que se chegou por uma amostragem de um número muito limitado. Esse número pode até aumentar, né? Pode ser mais do que 30%. É uma situação preocupante, porque nós vemos, assim, que é uma situação, um tema muito sensível, muito caro para muitas pessoas que não têm ainda a sua residência, e que, ao se fazer isso, alguns candidatos estão tirando a oportunidade de outras pessoas com mais necessidade se candidatarem né, e participarem do programa. É algo muito sério, até porque a prestação de informações falsas, por si só, ao órgão municipal, né, ao ente municipal, ela pode caracterizar também a prática de crimes, como falsidade ideológica, falsidade documental, estelionato. Então, é algo muito sério, além de se estar tirando a chance de moradia para quem tem direito, realmente, essa pessoa que presta informações falsas também está praticando crimes, que deve ser apurado. Se o município quisesse, teria condições dele próprio realizar esse filtro e evitar com que essas irregularidades acontecessem? Sim, o município já faz isso, ele não só deve, como ele já faz. Mas essa averiguação ela precisa ser implementada. Nós do MPF entendemos que ela pode ser aperfeiçoada, porque apesar de o município fazer essa análise documental, o que nós constatamos agora é que não basta uma análise documental. O município precisa fazer averiguações em loco, porque essas pessoas não estão tendo, a maioria, né, não estão tendo né, consciência e valores morais para prestarem as informações corretas, né, de acordo, e entrarem na fila de acordo com a sua ordem de prioridade, e elas estão prestando informações falsas, muitas vezes, passando na frente de pessoas que são mais necessitadas e adquirindo, sendo beneficiadas em um programa que não teriam direito se tivessem prestando as informações tal qual a realidade. Então, isso é muito sério, isso precisa ser apurado, inclusive com a possibilidade de responsabilização criminal em face dessas pessoas. Doutora, além Então, do. o município ele tem feito, claro, um filtro, mas ele precisa ir além. Ele precisa não só fazer essa, essa averiguação documental, ele precisa ir em loco e verificar realmente a situação dessas pessoas. Além do município, esses cadastros passam por um pente fino da Caixa Econômica Federal e a Caixa, doutora, também teria alguma responsabilidade sobre esse processo? Sim, sim. A Caixa é o ente, né? É um dos entes competentes e tem também a responsabilidade. Mas o município, ao meu ver, nesse caso, ele está muito mais perto da comunidade e ele tem maiores atribuições nessa matéria, porque a Caixa também vai fazer essa análise mais documental. E é o município a quem compete essa análise em loco, né? Essa averiguação dessas informações. Foi por isso que, nesse momento, a recomendação do Ministério Público Federal foi em face do município, para que ele proceda essa checagem de uma forma mais próxima da comunidade, que vá nas residências dos candidatos, que verifiquem a situação em que essas residências se encontram, né? Que faça análise em relação a contratos de aluguel, para ver se realmente ultrapassa o percentual que classifica o aluguel como onerosidade excessiva. Então, são várias condutas que o município pode tomar para que o programa atinja o seu objetivo de forma mais eficiente, né? Que é realmente conceder
as residências a quem mais precisa. E se for comprovada, doutora, irregularidade que seja necessária a retirada de famílias do cadastro, o Ministério Público Federal recomenda uma nova seleção ou então o Ministério Público Federal recomenda a substituição por quem já está na lista de espera? De início, deve ser dado prioridade a quem está na lista de espera, né? Porque pode haver pessoas nessa lista de espera que realmente preenchem os requisitos. Então, essa deve ser a primeira alternativa. Não havendo pessoas na lista de espera, o que é realmente muito difícil, porque as pessoas necessitadas, né, que se inscrevem no programa são muito maiores do que os beneficiários, aí sim deveria ser feita uma nova seleção, mas de preferência aproveitar o cadastro de reserva. Doutora Maria Clara, em recente entrevista aqui no Sistema Rural de Comunicação, o vereador caicoense Diogo Silva disse ter informações de pessoas com casas de piscina que foram selecionadas para o cadastro do Casa Verde e Amarela. Essa é uma condição que não permite a família estar na lista de um programa habitacional? Um dos requisitos de exigidos para estar na lista de beneficiários do sistema, do programa, é não ter residência própria. Então, é um programa que foi criado para resolver um déficit habitacional da região, né, que existe em todo o país, e várias pessoas não terem sua casa própria. Então, não faz sentido beneficiar justamente quem já tem a sua casa própria. Então, isso é um requisito assim, que não se pode ser dispensado. O caso então, se essa pessoa, seja ela essa casa com piscina ou sem piscina, se ela já tiver se for proprietária de um imóvel, ela não pode ser beneficiária do programa. Se essa casa ou piscina, por exemplo, for alugada, é um indício de que essa pessoa não precisa tanto do programa quanto outras pessoas precisariam. Porque a gente sabe que uma casa alugada, que uma casa com piscina, ainda que alugada, ela geralmente tem o seu aluguel mais superior do que outras mais precárias. Então, se essa pessoa está residindo nessa residência, ela certamente tem uma renda maior, a indicar que ela não pode ser beneficiária do programa. Mas isso vai depender da comprovação da renda que ela fizer também ao programa. Portanto, se ela alugar uma casa com piscina, tem que se averiguar como é que ela está pagando esse aluguel, qual é a renda dela, porque é um indício de que ela tem uma renda superior àquela que é exigida no programa, ou pelo menos muito superior a outras pessoas com renda menor que deveriam ter um atendimento prioritário. Porque o programa Casa Verde e Amarela, ela tem 3 faixas de renda, né? Então, a primeira, indica a maior necessidade da pessoa, é daquelas com renda bruta até R$ 2.000. Então, um aluguel de uma casa com piscina, certamente indica que essa pessoa tem indícios de que ela não se encaixa nesse primeiro critério, a ponto de não pontuar tão bem quanto outras pessoas mais necessitadas. Então, é algo que deve ser apurado e pode ser um indicativo, sim, de que essa pessoa não tem direito. O Ministério Público Federal pode investigar essa denúncia do vereador Diogo Silva? Sim, sim, pode e deve. E o que eu acho importante também destacar aqui, já que esse é um programa que é ouvido por muitas pessoas de Caicó, que as pessoas que tiverem também informações sobre irregularidades no sistema, façam essa representação junto ao Ministério Público Federal, de preferência com alguma documentação indicativa do que estão relatando, porque a partir daí nós poderemos identificar melhor, por exemplo, ao menos indicando o nome do beneficiário, indicando, nesse caso, o endereço que ele realmente reside, porque é a partir daí que nós podemos realmente fiscalizar, averiguar e, constatando essa situação, informar o município ou que o próprio município averigue melhor
para excluir esse candidato do programa. Doutora, o Ministério Público Federal pretende estender essa investigação a outros municípios do Seridó, já que o programa habitacional tem aqui em outras cidades aqui da região? Sim, o Ministério Público Federal em Caicó, a Procuradoria de Caicó, ela tem atribuição, além de Caicó, sobre outros 23 municípios da região do Seridó. Qualquer deles pode sim ser alvo da investigação pelo Ministério Público. Essa recomendação de início foi destinada somente ao município de Caicó, porque foi onde gerou o maior número de irregularidades que chegaram à sede do MPF. Mas todos os municípios que firmarem contrato com a Caixa para execução do programa Verde e Amarelo, da Casa Verde e Amarela, eles podem sim ser objeto de investigação e devem ser fiscalizados, porque se trata de recursos também federais envolvidos, precisam ser objetos de apuração. Doutora Maria Clara, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que a senhora queira acrescentar, fique à vontade e sucesso no trabalho do Ministério Público Federal. Muito obrigada pela atenção, Geraldo. É importante, eu aqui ressalto mais uma vez, as pessoas que têm informações específicas sobre irregularidades dos candidatos, que informem o Ministério Público Federal, de preferência com especificações, dando nome aos bois, né? Dando os nomes das pessoas envolvidas, principalmente, e indicando possíveis endereços para que essa fiscalização possa ser efetiva.